A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. O universo em desencanto e imunização racional. Volume 331 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. A matéria já há muito anunciava o seu fim com o seu comportamento, que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando dessa forma que chegaria o seu fim. E em 1935 chegou o seu fim, porque a natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estavam nesta classe de animal racional. Primeira mensagem. As três mecânicas, antes de serem mecânicas, eram a energia, que é a causa da mecânica, ou que são as causas das mecânicas. Antes de ser máquina do raciocínio, era a energia racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, que é o corpo humano, era a energia elétrica e magnética. E todos que já chegaram a este alto nível de cultura racional conhecem todo antes de ser. Conhecem o porquê que essas energias se materializaram. Sabem o porquê que a energia da máquina do raciocínio se materializou. Sabem o porquê que a energia elétrica e magnética se materializou. A máquina do raciocínio é a máquina da verdadeira origem da humanidade. E por todos estarem fora do seu verdadeiro mundo de origem, materializados aí na Terra, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. A vida é resumida em poucos anos de vida, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural é de energia, de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E todos agora sabem como voltar ao seu estado natural e o porquê que se deformaram em animal racional sem direito de viver. Hoje todos conhecem a mecânica material e o porquê dela, a mecânica celeste e o porquê dela, e a mecânica racional e o porquê dela. Todos que passaram a se conhecer sabem que todo antes de ser era energia, que se materializou em forma de máquina do raciocínio, em forma desse conjunto de máquinas elétrica e magnética. E a causa desse conjunto é a energia elétrica e magnética, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito, é porque existe a causa. Agora, hoje, todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, a energia racional. E que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. É isso que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Porque ninguém está mais aguentando a serem lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é a energia elétrica e magnética que transmite o pensamento e a imaginação. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural,
Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. São destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que são as causas de todas as doenças incuráveis dentro desta deformação. E por estarem aí nesta deformação, deformados do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver, são destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem muito bem o que têm que fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém hoje quer perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria, da vida do nada. Hoje todos estão tratando das coisas úteis que é o trabalho para a sua sobrevivência. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos, vivem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes e fanatizados pelas suas ideias e pelos seus idealismos, por não saber quem é o pensamento. Porque se soubessem quem é o pensamento, não pensavam. Porque o pensamento é uma máquina de lapidação para destruir todos que aí estão e por isso o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e destruir o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores, que é o que mais existe. Quem conhece o pensamento e a imaginação não vai atrás de suas ideias, nem de seus ideais, nem de seus idealismos, porque sabe que há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar. E por isso está esta infinidade de desacertos no mundo inteiro, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar, e sim para lapidar todos que aí estão e por meio desta lapidação, preparar todos para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque passaram a se conhecer e sabem que são de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com o pensamento e a imaginação. Hoje todos querem raciocinar, porque já foram muito lapidados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências que estão ajudando a desmaterializar, depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. E quando essa energia estiver pronta para voltar para o seu estado natural, se despede do aparelho elétrico e magnético, fazendo os maiores elogios pela persistência do estudo da cultura racional. Aí o aparelho chora de alegria, dizendo: até que enfim voltei ao meu estado natural. Porque a energia que é um habitante do mundo racional, que estava materializada em forma de máquina do raciocínio, se desmaterializou e voltou para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. E assim é a mesma coisa com o desenvolvimento do raciocínio. Quando estiverem todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um verdadeiro paraíso racional e passarão a transitar no espaço por estarem ligados à energia racional, que é uma energia espacial. Porque o verdadeiro Deus está em todo lugar desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio
e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a energia causadora desta deformação e transformação racional. É a causadora dessas três mecânicas, da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. É a energia que aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conhecem o princípio e o fim de serem assim. Porque passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para os que vivem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, passarem a se conhecer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento, seja lá onde for, vão até o fim do mundo, contando as mensagens do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. Por isso que todos têm raciocínio, que é uma centelha de Deus, que é uma prova da existência de Deus. Porque o verdadeiro Deus é uma energia suprema, é um raciocínio supremo. Porque muitos materialistas, por estarem fanatizados pela matéria, não admitem, porque basta ser materialista para ser um cego de olhos abertos. O cego de olhos abertos é aquele que pensa que não existe efeito sem causa. Só sabe julgar o feito e não a causa. Por viver desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. E por isso se empolgam com os títulos feitos pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos que aí estão condenados a sofrer sem saber o porquê e condenados à morte sem saber o porquê. E se julgam grandes sabedores de tudo. E vivendo sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, e sem saber quem é o raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Basta ser um materialista para ser confuso, por estar fanatizado pela matéria, fanatizados pelas ambições, pelas aparências, pelos títulos feitos pelo pensamento, para ver que um pensador é um derrotado na vida e por ser um derrotado na vida não tem o direito de viver. Vive por ter vida, mas não sabe dizer o porquê da vida. Existe, mas não sabe dizer porque existe como pensador e imaginador. Porque não sabe porque pensa, não sabe porque imagina e não sabe porque não tem o direito de viver. E julgam que sabem demais. O julgar que sabem demais é uma coisa, e o saber demais é outra coisa. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer porque somos assim. Até que enfim esta vida de matéria teve princípio e teve fim, porque agora chegou o seu fim. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural como é, e de onde viemos e agora para onde vamos e para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos o porquê que assim somos e antes de assim sermos o que éramos, e o porquê que assim ficamos. Hoje conhecemos a verdadeira origem da vida de toda esta deformação racional. Porque passamos a nos conhecer. Sabemos como voltar ao nosso estado natural e passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já chegaram a este alto nível cultural de cultura racional,
sabe perfeitamente quem deu causa a esta deformação racional, que aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê que são assim, e antes de serem assim o que eram. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje aí está a era do terceiro milênio, que a era do segundo milênio terminou em 1935. E a natureza mudou de fase para a fase racional, a fase em que todos irão passar a se conhecer, a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem saber de desenvolver o seu raciocínio para passar a raciocinar e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural e por ser energia são eternos. Depois que voltarem ao seu estado natural, despedem-se desse conjunto de máquinas elétrica e magnética que é o ser humano. E a sua despedida, a máquina da matéria, que fica aí na matéria, se transformando em líquido, e o causador desta vida de matéria no seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos têm vida eterna. E assim todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio totalmente e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por saberem quem é o pensamento e a imaginação, ninguém quer mais pensar nem imaginar. E por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Aprontá-lo para ele voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para desenvolver o seu raciocínio. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque todos hoje querem raciocinar por saber quem é o pensamento e a imaginação. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento e a imaginação não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são 2 máquinas de lapidação. E todos já estão cansados de serem lapidados por essas máquinas de lapidação. E de forma que ninguém quer mais perder tempo pensando e imaginando, porque sabe que essas 2 máquinas são máquinas de destruição dos pensadores, e por isso que os pensadores e imaginadores não têm o direito de viver, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para passar a raciocinar, porque raciocinando vão dialogar com os habitantes do mundo racional. E quando todos estiverem assim, a vida será um verdadeiro paraíso racional. Porque o pensamento e a imaginação são 2 máquinas de lapidação em transformação.
e por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, e a transformação transforma máquinas velhas para máquinas novas, máquinas doentes para máquinas novas. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A vida da matéria chegou no seu fim porque sabemos o porquê dela e porque sabemos e passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por isso somos eternos, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e agora, como deixarmos de sermos assim, por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos. A saber de onde viemos e como viemos parar nessa deformação racional. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. Isso aqui é o importante da vida de todos. Conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. O nosso verdadeiro estado natural é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos de energia somos eternos e de vida própria. E que depois de desmaterializados, agradecemos o aparelho que fez tudo o que pôde para a desmaterialização desta energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada e pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia somos de vida eterna. E por que não temos o direito de viver? Porque estamos materializados nesta deformação e transformação e poluição e degeneração racional. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, o porquê todos assim são, e como deixarmos de assim sermos e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é uma deformação e transformação racional, feita por uns tantos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo e padecendo por sair fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como deixarmos de ser assim. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, e nem sol, e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão pensando e imaginando, que não sabem por que pensam, que não sabem por que imaginam, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distâncias para esclarecer essa grande mensagem do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, acha que pensar e imaginar é uma coisa natural por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Então acha que aí estão condenados a sofrer e condenados à morte como uma coisa natural. Mas ninguém quer sofrer como ninguém quer morrer. Todos querem viver, embora sofrendo e penando, mas querem viver.
Ninguém se conforma em perder os seus entes queridos, como ninguém se conforma com a morte, nem serem destruídos por doenças incuráveis. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o fim de sermos assim, porque a matéria, com seu comportamento, já nos dava a perceber que chegaria o seu fim, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, e que chegaria também o dia de seu fim, pelos seus anúncios de que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. E agora chegou o seu fim, e tratarem de se ligar à energia racional, para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, porque continuando a viver ligados nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. E por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Até que chegou o fim da matéria, porque a matéria já vinha anunciando com seu comportamento que tudo que tinha princípio tinha o seu fim. Anunciando dessa forma que tudo tinha o seu fim. E agora em 1935 chegou o seu fim. Porque entrou a fase na natureza da fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saberem como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da humanidade a não ser mais assim, e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque passaram a se conhecer, e por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, causou essa liquidação moral, física e financeira, causou esta falência moral, física e financeira, e todo esse desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E mesmo porque quando termina uma fase, todos perdem o direito de viver pensando e imaginando. E por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, destruindo a humanidade porque perderam o direito de viver. E todos que já passaram a se conhecer, têm com quem contar e onde se agarrar, e não é atingido pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Assim foi a fase dos selvagens. Quando a fase dos selvagens terminou, que começou a civilização, a própria natureza destruiu todos os selvagens para entrar a fase da civilização, a fase do pensamento e da imaginação. A fase da lapidação feita por essas duas máquinas do chão, pensamento e imaginação, que depois terminou a fase do pensamento e da imaginação e entrou na natureza a fase da racionalização, que é toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o mundo de sua raça, por conhecer o verdadeiro mundo de sua raça. E é por isso que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o mundo de nossa raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Na matéria, tudo que tem princípio tem fim. E ela anunciava desta maneira que chegaria o seu fim. E chegou o seu fim, por aí estar a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por todos serem corpos de energia e não de matéria.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria, pelo seu comportamento, anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, por a matéria estar fora do seu verdadeiro estado natural. E o verdadeiro estado natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, e por ser energia todos são eternos. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural e se despede do aparelho, fazendo os maiores elogios, a ponto do aparelho chorar de alegria, por saber que a energia que é a causa de sua vida já está no seu verdadeiro estado natural, e que aqui na Terra não nascerá mais como animal racional, pensador, sofredor e mortal. E assim, chegando ao fim da classe do animal racional, que vivia desconhecido do porquê que assim era, e tinha a vida do pensamento e da imaginação como se fosse uma vida natural, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. A morte era a maior tristeza de todos. E o sofrimento também era a maior tristeza de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, com um equilíbrio, pelo desenvolvimento do raciocínio que nunca teve. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de sermos condenados a sofrer e condenados à morte, e condenados a sermos destruídos por essas duas energias do chão, essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos e muitas chegam até chorar de alegria. E como choram? Porque passou a se conhecer. As lágrimas descem sem querer, porque passou a se conhecer e sabe que nesse mundo de angústias e desespero e sofrimento não nascerá mais, dentro desse inferno que é a vida da matéria. Um verdadeiro inferno, porque todos foram feitos pelo fogo, que é a energia elétrica e magnética. E por serem filhos desse inferno, a alimentação de todos tem que passar pelo inferno. Tem que passar pelo fogo. Depois de passar pelo inferno, é que está pronta para a bicharada do chão se alimentar. Porque são filhos do fogo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar este inferno, porque chegou o fim deste inferno de sermos assim. Até que enfim, chegou o fim da vida do inferno de todos, porque a matéria chegou no seu fim, a não ser que se recusem a se conhecer e continuem ligados a essas duas energias do chão, continue a viver aí no chão, vão se transformar de animal racional para animal irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim a matéria chegou ao seu fim. Porque já vinha anunciado há muito que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E com esses anúncios, anunciando também que chegaria o seu fim, chegou. Porque a natureza mudou de fase. A fase natural da natureza é a fase racional. Não é mais a fase do animal racional, que terminou em 1935, terminou o fim da matéria, porque todos iam passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, por passar a se conhecer. Segunda lição do volume 331 do Histórico, na página 27. Aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural e o fim da matéria,
Porque a natureza mudou de fase em 1935, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por a humanidade ser de raça racional, essa é a causa de todos aí estarem nesta classe de animal racional, porque não há efeito sem causa. Segunda mensagem. O mundo está passando por horas difíceis, porque a natureza mudou de fase em 1935, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que agora está sendo desmaterializada por 4 potências. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, tem vida eterna. Com essas 4 potências, também estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos. E esse grande desequilíbrio no mundo se acabará em pouquíssimo tempo, porque todos estão passando a se conhecer. E passando a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, todos passarão a ficar equilibrados. Para ver que tudo isto volta à normalidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Tudo que parece que não tem jeito, passará a ter jeito de resolver, porque todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E todos com seu raciocínio desenvolvido, haverá a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. E de forma que esses males todos que estão se passando no mundo são coisas passageiras. Porque terminou a fase do pensamento e por estarem vivendo artificialmente, não sentiram a mudança natural da natureza. E por isso, na fase do desenvolvimento do raciocínio, ainda tem muita gente pensando, imaginando e pensando que a vida é essa mesma, e ninguém se conforma com ela, porque ninguém se conforma com o sofrimento nem com a morte. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e por isso pensando e imaginando. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer, porque o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. E por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, em que essa era entrou na natureza em 1935 e que vem destruindo uma infinidade de pensadores, porque a fase do pensamento terminou e todos os pensadores ficaram sem ter com quem contar e nem onde se agarrar. Agora os que passaram já a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar, porque estão sendo protegidos por 4 potências, e por isso tem com quem contar e onde se agarrar. E quem está pensando, por ter terminado a fase do pensamento, não tem com quem contar nem onde se agarrar. Porque está aí a fase de salve-se quem puder e se puder. Agora os que estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, esses têm com quem contar e onde se agarrar, porque passaram a se conhecer. Sabem que são habitantes do mundo racional, sabem que são corpos de energia, e sabem o porquê que essa energia se materializou em forma de máquina do raciocínio. E que agora tem 4 potências desenvolvendo seu raciocínio e desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional.
e por ser um corpo de energia tem vida eterna. E vida própria, porque a energia não precisa de coisa nenhuma para viver. É a energia que deu causa a esta deformação racional. É a energia que é a dona da vida, por ser da verdadeira origem da vida. Então esta energia causou essa mecânica racional, causou essa mecânica celeste, causou essa mecânica material. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê que ninguém tem o direito de viver na matéria por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. Porque antes de ser mecânica racional, era energia racional, habitante do mundo racional. Antes de ser mecânica elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Quem já passou a conhecer o seu antes de ser, sabe perfeitamente como voltar ao seu estado natural porque passou a se conhecer. Hoje todos que passaram a saber quem é o pensamento e quem é a imaginação, não querem mais ficar ligados a essas duas energias do chão porque querem voltar ao seu estado natural. Hoje todos, ou toda a humanidade, está fazendo tudo o que pode para desenvolver o seu raciocínio. Porque depois que passaram a se conhecer e a saber quem é o pensamento e a imaginação, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos querem somente raciocinar. Estão fazendo tudo que podem para raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando estão ligados a essas duas energias do chão e continuarão a viver aí no chão e por a natureza ser de transformações, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque todos estão nesta categoria, que é a causa das duas classes de animal racional e de animal irracional. Para ver que todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para raciocinar, porque sabem que tem 4 potências poderosíssimas ajudando a desenvolver o raciocínio de todos. Como tem 3 potências desenvolvendo o raciocínio de todos os pensadores. E por isso tem muitos pensadores que só falam em raciocínio, porque ele está sendo desenvolvido por essas 3 potências, que é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio supremo, que é uma energia suprema, e a natureza e a energia racional. Os que já estão com os livros de cultura racional nas mãos, está sendo desenvolvido seu raciocínio por 4 potências, que é a cultura racional, o verdadeiro Deus e a natureza e a energia racional que está comandando a natureza. A energia do verdadeiro Deus. Porque Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia tem vida eterna. Por serem puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não querem pensar, nem imaginar, e sim somente raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, e pensando e imaginando, cada vez mais longe, mais distante do seu verdadeiro estado natural. E por isso o mundo está passando por essas horas difíceis, mas que é muito passageira. Por estar aí o desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, e a desmaterialização do habitante do mundo racional. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou a fase na natureza do desenvolvimento do raciocínio. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores.
e por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou esta falência moral, física e financeira e causou esta liquidação moral, física e financeira. E todo este desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram mortandade. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque sabe que raciocinando está voltando para o seu estado natural e pensando está ficando muito distante do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, a solução da vida está na Terra. E por isso aí está a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser corpo de energia, todos são de vida eterna. Para ver que a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio e na desmaterialização dessa energia. Quando todos passarem a se conhecer, todos querem raciocinar e desmaterializar a energia para que ela volte ao seu estado natural e que no seu estado natural ela é eterna. Morte só existe na vida da matéria, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O natural verdadeiro de todos é de energia e não de matéria. Mas muitos pensavam que o natural de todos era a matéria, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E ninguém sabia porque todos eram destruídos pelo sofrimento, como ninguém sabia o porquê ninguém tinha o direito de viver. Mas por viver desconhecidos de si mesmos e de tudo, achavam que a vida era essa mesma e ninguém suportava ela, porque sofriam demais, padeciam demais e não tinham o direito de viver. E ninguém, pensador nenhum nem imaginador, sabia dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Por quê? Porque eram feitos por essas duas energias deformadas do chão. E os feitos dessas duas energias deformadas do chão, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê eram condenados a sofrer e condenados à morte, e todos fugiam da morte e acabavam morrendo. Todos fugiam do sofrimento e acabavam sendo destruídos por ele. Hoje que passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem de onde todos são, sabem de onde todos vieram, sabem para onde todos vão, e sabem para onde todos irão, por estarem ligados nessas duas energias do chão, cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural. O estado natural do animal racional é o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, e nem horas, nem chuva, nem sol, e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão pensando e imaginando, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso não medem distância nem despesas, para levar esse conhecimento a todos que vivem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando por viver sem saber dizer por que vive. Sem saber dizer o porquê todos assim são, sem saber dizer o porquê todos assim é, sem saber dizer quem são e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a vida tem solução definida e definitiva, porque conhecem o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, porque não são da ilha matéria. E por isso todos vivem fora do seu estado natural, porque o natural de todos é de energia e não de matéria. O natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional.
O natural de todos é de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim está aí provado, comprovado, com base com lógica, e com infinidade de provas e comprovações, que chegou o fim de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos querem somente raciocinar e voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida da matéria, da vida do nada, em que todos terminavam em nada e não sabiam por que eram assim, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando, imaginando e julgando que o natural de todos fosse esse mesmo. Hoje todos espantados por conhecerem o seu verdadeiro estado natural e dizendo: se não fosse a cultura racional, estaríamos perdidos. Queríamos nos transformar para uma categoria muito inferior à que nós estamos. Se já essa não é boa, porque todos estão condenados a sofrer e condenados à morte, que fará se transformar numa categoria inferior a esta? Hoje já não estamos aguentando, nem suportando vivermos desconhecidos de nós mesmos. Porque todo pensador e imaginador pensava que a vida era essa mesma, porque desconhecia sua verdadeira origem. E ninguém sabia dizer o porquê que assim era, e o porquê todos assim são, e de onde todos eram, nem de onde vieram e nem para onde vão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Triste vida de quem vive desconhecido dessas três mecânicas. A mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Triste vida de quem vive desconhecido dessas três mecânicas e que vive ao sabor da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Triste vida de quem vive pensando que sabe muito e não sabia dizer, porque aí está nesta classe de bicho racional dividido em duas classes, racional e irracional. Triste vida de quem vive assim, desconhecido do porquê dessas três mecânicas. Salvo agora todos que passaram a se conhecer e passaram a saber o porquê todos assim são. O porquê dessa deformação racional, de onde todos são, e de onde todos vierem, para onde todos que já passaram a se conhecer vão, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Os que vivem pensando, imaginando, estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por assim viver, ninguém sabe, nem ninguém sabia onde ia parar, por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois dela desmaterializada, ficar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Hoje está aí o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, porque já estão bem equilibrados por estarem com o raciocínio bem desenvolvido. E com o raciocínio bem desenvolvido, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer definitivamente desde a própria origem que deu causa a esta deformação racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como podemos deixar de sermos assim. Porque passamos a saber quem somos, o porquê que todos assim são, de onde são e de onde todos vieram parar nessa deformação. E como todos agora passaram a conhecer,
o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida aparente, por isso, de vida passageira e provisória, por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, por ninguém saber porque pensa nem imagina, por estar vivendo fora do seu estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim de todos deixarem de serem assim de matéria, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. O natural tudo é porque é de energia eterna. E a matéria nada é, por todos estarem aí com essa vida aparente, provisória e passageira. Por isso aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, sem os pensadores saberem o porquê que na matéria ninguém tem o direito de viver. Os pensadores não sabiam por que assim eram, e por não saber porque pensavam que a vida era essa mesma, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. Hoje todos espantados porque passaram a se conhecer. Sabem o porquê são corpos de energia porque passaram a se conhecer. E a vida do pensamento, por ser uma vida aparente, provisória e passageira, já anunciava pelo comportamento da matéria que tudo da matéria tinha princípio e tinha fim. E que chegaria o fim da matéria, ser assim chegou, porque todos passaram a se conhecer. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como deixarmos de ser assim, por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional, e não de matéria. E por isso hoje a vida tem solução completa, porque passamos a nos conhecer. A saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e agora para onde vamos, porque passamos a nos conhecer. Hoje temos a completa solução desta deformação racional e do porquê todos assim são. Temos a solução definitiva desta matéria e o fim da mesma. Porque a matéria já anunciava com seu comportamento que tudo de matéria tinha princípio, tinha fim, e chegaria o seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, e muitos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido já estão bem diferentes do que eram quando pensavam e imaginavam. E todos com o raciocínio desenvolvido começam a acertar em tudo na vida porque o raciocínio é o certo, é a origem, é a energia de vida eterna. Hoje todos cientes do porquê desta deformação racional com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações, e as provas estão em si mesmo, porque passaram a desenvolver o seu raciocínio e ficarem completamente diferentes de quando pensavam e imaginavam. Essas são as provas e as comprovações. Hoje todos já passaram a se conhecer, que sabem que têm essas 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio, estão todos animadíssimos por saberem que têm 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. E todo o antes de ser o que era. A causa dos seres? A energia. A causa da máquina do raciocínio? A energia racional, que é um habitante do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. A causa desse conjunto de máquinas de matéria elétrica e magnética? A energia elétrica e magnética, que é o pensamento e a imaginação. Todo antes de ser era energia materializada em seres de matéria. Antes de ser matéria, tudo era energia.
A energia é a causa dessas três máquinas: a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Antes de ser essas três mecânicas, era a energia racional. Hoje todos passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como deixarmos de sermos assim com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações. Porque todos que já estão com raciocínio bem desenvolvido já estão bem diferentes de quando pensavam e imaginavam. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque a matéria chegou no seu fim. E a própria matéria já anunciava o seu fim, dizendo que tudo que tinha princípio tinha fim. E por tudo ter princípio e ter fim, chegou o fim da própria matéria que com o seu comportamento anunciava o seu fim. Hoje é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional e que aí estavam, nesta classe inferior de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão completamente diferentes de quando pensavam e imaginavam, porque passaram a raciocinar. E o raciocínio é o certo. Porque o pensamento, estão os desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso no pensamento está a discórdia, no desenvolvimento do raciocínio está a concórdia. E por isso o pensamento divide, e tudo que divide causa discórdia. A discórdia causa os atritos causam os conflitos. E todo pensador é um conflitante, porque vive em conflito consigo mesmo, por não saber o porquê que assim é. E em conflito com todos e com tudo, porque o pensamento é conflitante. E por isso os conflitos bélicos não cessam. E por isso o brigueiro infernal. Assim são todos os pensadores. Porque todos estão na categoria de bicho racional dividida em duas classes. E por estarem nessa categoria de bicho racional, é que vivem como bicho uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. É que estão nesta categoria que deu causa a essas duas classes, animal racional e animal irracional. Porque não há efeito sem causa. E que todas as duas classes são feitas igualmente pelo sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética, porque essas duas classes são da categoria de bicho racional, e por isso vivem como bichos num brigueiro infernal e destruindo uns aos outros, porque estão nessa categoria que desfavorece todos por viverem desconhecidos de si mesmos. Porque ninguém sabe por que pensa, porque não sabe quem é o pensamento. Ninguém sabe o porquê imagina, porque não sabe quem é a imaginação. Por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, é que ninguém sabe o porquê que ninguém tem o direito de viver, por serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Para a evolução natural da natureza, é que a vida sempre foi assim. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, é que ninguém tem o direito de viver. Vivem por ter vida, mas pensador nenhum, imaginador nenhum sabe dizer o porquê dessa vida de matéria, tão sacrificada que ninguém tem o direito de viver na matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, um ser aparente de vida provisória e passageira. E pensador e imaginador nenhum sabia dizer porque era assim, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, por estar vivendo o desconhecido do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E que antes de ser matéria era energia, a causa da matéria. Antes de ser esse conjunto elétrico e magnético,
era a energia elétrica e magnética. É a energia que se transformou em matéria. E a energia que se transformou em máquina do raciocínio, que é a energia racional. Habitantes do mundo racional, que por ser energia todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz satisfeito, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que enfim chegou o fim da matéria, porque aí está o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim, porque chegou o fim da matéria. Apesar que a classe de animal racional é uma classe de aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, como os que estão na categoria de bicho racional, também são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Por estarem na categoria de bicho inferior e a categoria de bicho superior, que é o bicho racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão satisfeitíssimos, e muito mais do que isto, porque sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Terceira lição no volume 331 do Histórico, na página 48. Aí está esclarecido como todos têm condições de voltar ao seu estado natural, porque está imperando na natureza a era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. A situação definitiva e definida da vida da matéria, que está fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. Terceira mensagem. O se conhecer é a coisa mais importante da vida, porque vai saber que, ficando ligado a essas duas energias do chão, continua a viver aí no chão e, por a natureza ser de transformações, termina se transformando de animal racional para animal irracional, ou de bicho racional para bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, e de um estado para outro. E por o se conhecer ser a coisa mais importante que existe, quem está ligado à energia racional sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E que essa energia está sendo desmaterializada por 5 potências, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Voltando todos assim a serem eternos. Para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe na vida de todos. Porque se conhecendo, sabe como voltar ao seu estado natural. E se recusar a se conhecer, continua ligado nessas duas energias do chão, vivendo aí no chão, e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe. Mas os que se recusam a se conhecer é porque estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Esses que se recusam a se conhecer porque são verdadeiros materialistas. E por serem materialistas, não procuram se conhecer, pensando que a matéria tudo é por viver de aparências, aparentando aquilo que não são. E assim também se dá com os que estão fanatizados por essa infinidade de ideologias diferentes umas das outras.
São verdadeiros fanáticos que vivem fanatizados por essas filosofias diferentes umas das outras. Hoje todos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido não querem mais pensar nem imaginar. Hoje todos querem raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar, foram feitos para lapidar todos e, por meio desta lapidação, preparar todos para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a saber quem é o pensamento, quem é a imaginação. Está fazendo tudo o que pode para não pensar mais, nem imaginar mais, e desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Porque sabe que tem 5 potências poderosíssimas ajudando a desenvolver o seu raciocínio e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque querem ficar imunizados pela energia racional. E ficando imunizados pela energia racional, está pronto para voltar para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque a matéria anunciou sempre o seu fim, com o seu comportamento de que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando dessa forma que chegaria o seu fim de ser assim. E o fim do animal racional chegou, porque entrou na natureza da era do terceiro milênio, que é a era da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos querem ficar imunizados pela energia racional, que levará todos para o seu verdadeiro estado natural, imune ao pensamento e à imaginação, porque hoje todos querem raciocinar, porque com o raciocínio desenvolvido vão dialogar com os habitantes do mundo racional. E com a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, voltarão ao seu estado natural. E todos com raciocínio desenvolvido passam a raciocinar. Porque a fala é dos bichos, todos os bichos se entendem uns aos outros falando, cada qual de sua forma. E por estarem na categoria de bicho racional, esta é a causa de viverem falando, porque todos os bichos falam. E por isso, de acordo com sua classe, se entendem perfeitamente. E por estarem nessa categoria de bicho racional, é que todos vivem como bichos, uns contra os outros e destruindo uns aos outros, por estarem nesta categoria de bicho racional. E da categoria de bicho racional se transforma para a categoria de bicho irracional. Aí vai correr toda esta imensa fauna da bicharada do chão. Primeiramente vão correr toda a hierarquia do espaço, porque todo bicho é feito pela energia magnética. Depois de correr toda a hierarquia do espaço, que são os habitantes do astral térreo, que são os UFOs, descem para correr toda a hierarquia do chão, se transformando em todas as espécies e em todas as categorias, e em todas as classes da bicharada do chão. Tudo porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de ficar imunes ao pensamento e à imaginação, porque são 2 máquinas de lapidação e 2 máquinas de destruição dos pensadores. E por isso ninguém tem o direito de viver aí na matéria,
por estar fora do seu verdadeiro natural, que é de energia, de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos choram até de alegria, por saber como voltar para o seu estado natural, porque passou a se conhecer, e saber o porquê que estava nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. E saber a causa desta deformação racional. Quem foram os causadores desta deformação racional, que são os verdadeiros donos desta vida de matéria que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabem o porquê que perderam o direito de viver. Perderam o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos choram muito por saber os causadores desta deformação racional e como podem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia são eternos. Todos agora fazendo tudo o que podem para voltar à eternidade, porque passaram a se conhecer. E por isso muitos não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos fazem questão de que todos os pensadores passem a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E assim hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque a matéria chegou no seu fim. E por chegar no seu fim é que se transforma da categoria de bicho racional para bicho irracional, por a natureza ser de transformações. E de forma que hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E se todos têm raciocínio é porque são verdadeiros filhos de Deus, um raciocínio supremo a tudo e a todos. É uma energia superior a todas as energias, é uma energia suprema. Para ver que a vida hoje tem solução definitiva. E é por isso que aí está a fase do verdadeiro Deus, uma cultura natural da natureza, a cultura das mais elevadas que existe, por ser a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade, que é de energia e não de matéria. E por ser energia são eternos, e por ser energia têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu estado verdadeiro natural. Porque passaram a se conhecer, e por passarem a se conhecer estão fazendo tudo o que podem, de uma infinidade de modos e maneiras para que todos os pensadores passem a se conhecer. E por isso não medem despesas nem distância. Se for preciso ir no fim do mundo, irão para a salvação dos seus verdadeiros irmãos, porque todos são irmãos. E todos precisam de todos para poder viver. Principalmente de todos que já passaram a se conhecer. Quem vive pensando e imaginando, desconhecido de si mesmo, precisa de todos que já passaram a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque chegou o fim da matéria, e por ter chegado o fim de todos de matéria, é que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E quem continuar ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. E é por isso que tudo se transforma. E é por isso que são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos,
para, por meio das transformações naturais da natureza, chegarem a esse ponto de passarem a se conhecer, porque já se transformaram demais. 21 eternidades se transformando em vários sexos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer mais ficar ligado a essas duas energias do chão para continuar a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional por a natureza ter-lhe transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem de onde é a matéria. É feita por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, transformada em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, para ver que todos hoje conhecem todo antes de ser. Antes de ser máquina do raciocínio, era habitante do mundo racional. E antes de ser de matéria, era energia elétrica e magnética transformada em matéria. Quem conhece o todo antes de ser, sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural porque passou a se conhecer. Entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Terminou o comando dessas duas energias do chão elétrica e magnética. Passou a comandar a natureza em energia racional, porque a natureza mudou de fase em 1935, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a dona da vida, a dona dessa deformação racional. A dona dessa mecânica material, dessa mecânica celeste e dessa mecânica dessa deformação racional. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. Com o pensamento ninguém resolve mais nada porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todo esse desequilíbrio causou o de respeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade, porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque a fase do pensamento terminou e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para passar a raciocinar e não mais pensar nem imaginar, e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E como se materializou esta energia, está toda esclarecida em toda a obra o que causou esta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, e por ser energia tem vida eterna. E é isso que hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer, porque sabem que a solução da vida e de todos os casos da vida está no desenvolvimento do raciocínio e não mais no pensamento. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e entrou na natureza fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da era do terceiro milênio.
e que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. E todos os filhos do verdadeiro Deus têm a centelha de Deus, que é o raciocínio. E a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. Por a fase que está na Terra ser a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso quem está comandando a natureza é a energia racional, que é a energia do verdadeiro Deus, e que Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia suprema. Por que é uma energia suprema? Porque é uma energia superior a todas as energias. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar esta energia que é a causa de todos terem raciocínio. Porque não há efeito sem causa. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem de uma infinidade de modos e maneiras para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém mede esforço, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão pensando e imaginando, que não sabem quem é o pensamento nem a imaginação, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Não sabem o porquê na matéria ninguém tem o direito de viver. Ninguém tem o direito de viver porque são destruídos por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Destruídos pelos desacertos do pensamento. Destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação, que é esse progresso de destruição para destruírem os pensadores, para a renovação de novas gerações, por todos serem aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, e destruídos pela velhice, máquinas velhas sendo transformadas por a natureza ser de transformações em máquinas novas, máquinas doentes transformadas em máquinas sadias por a natureza ser de transformações. E assim continuando sempre novas gerações, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, é verdade. Se a natureza não fosse de transformações, nós ainda estaríamos paralisados na fase de monstros. Nós estaríamos ainda paralisados na fase de selvagens. E a fase de monstros terminou quando iniciou a fase dos selvagens. E a natureza destruiu todos os monstros. E a fase dos selvagens terminou no início da civilização e a natureza destruiu todos os selvagens para dar lugar à civilização. E a fase dos selvagens terminou no início da civilização, e a natureza destruiu todos os selvagens para dar lugar à civilização, feita pelo pensamento e a imaginação, que conduziram todo esse progresso que está indo a regresso, por ser um progresso de destruição, porque foi um progresso feito pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos os pensadores que sempre viveram desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade, a matéria sempre anunciou o seu fim, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, anunciando assim que teria o seu fim. E chegou o fim da matéria, porque está aí a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por ter chegado o fim da matéria, essa é a causa de que ninguém está ligado nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional por a natureza ser de transformações.
porque chegou o fim da matéria, da classe do animal racional, porque está aí na Terra o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio e da transformação do habitante do mundo racional para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque chegou o fim da classe do animal de origem racional. Chegou o fim desta classe. E por isso todos estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E o estado natural de todos é de energia, e por ser energia todos são eternos. Hoje ninguém quer saber mais de perder tempo com esta vida do nada, porque sabe que tudo termina em nada. Hoje todos querem é desenvolver o seu raciocínio e, por isso, só estão tratando das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos já passaram a se conhecer, não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão e se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural querem voltar para ele. Por saber que aí está na Terra a era do terceiro milênio, a era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. E todos hoje querem voltar para o mundo de sua raça, porque lá todos sabem que são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabem que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada, para que ela volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia todos têm vida eterna, porque é pura, limpa e perfeita, e por isso é eterna. Todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, todos animados, porque sabem que têm 5 potências poderosas ajudando a desenvolver o seu raciocínio e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje toda solução a tomar tem que ser com raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todas as soluções da vida têm que ser resolvidas através do raciocínio, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e como deixarmos de ser assim. Até que enfim chegou a solução definitiva do pensamento e da imaginação, que hoje estamos sabendo que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são 2 máquinas de destruição de todos os pensadores. E é por isso que ninguém tem o direito de viver na matéria, porque são destruídos por essas 2 máquinas de lapidação. E por isso o pensamento sempre foi considerado inimigo do pensador. Porque se o pensador tiver que fazer uma viagem
e vai perder a vida nesta viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E muitos pensavam, ao contrário, que o pensamento era amigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, não existiria um desacerto na vida dos pensadores. E por o pensamento ser inimigo dos pensadores, é que há milhões de milênios todos vêm imaginando, pensando, procurando acertar, e os desacertos sempre se multiplicando e triplicando, como está aí essa infinidade de desacertos em todo o universo, e os pensadores não conseguem acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar os pensadores, e para destruir os pensadores, por não ser amigo dos pensadores. E por isso, se o pensamento tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para destruir os pensadores. O pensamento e a imaginação, duas máquinas de destruição. E por isso os pensadores são destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação. Hoje todos já passaram a conhecer quem é o pensamento e a imaginação. Ninguém quer mais pensar nem imaginar e, por isso, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, até que seu raciocínio fique desenvolvido totalmente para entrar em contato com os habitantes do mundo racional. Depois do raciocínio desenvolvido totalmente. Quarta lição do volume 331 do Histórico, na página 67. Aí está o conhecimento, como todos poderão conhecer o seu verdadeiro estado natural, através da cultura racional e saber como voltar para ele, porque passou a se conhecer na fase da era do terceiro milênio, a fase em que todos iam passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional no verdadeiro conhecimento natural da natureza. Quarta mensagem. A verdadeira razão da vida está na mecânica racional, que é a mecânica dona desta deformação racional, desta mecânica material, desta mecânica celeste, e que foi essa energia que se materializou, que deu causa a essas três mecânicas: mecânica material, mecânica celeste, mecânica racional. A mecânica racional é que é a dona de toda esta deformação racional. E agora chegou a era do terceiro milênio, a era de todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saberem como voltar para ele. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que todos estão nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo pensa e imagina. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Quem pensa e imagina é porque vive desconhecido do porquê que assim é. Porque todos que vivem desconhecidos do porquê que assim são, não sabem dizer de onde vieram e para onde vão, nem para onde irão, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos e do porquê desta mecânica material, e do porquê dessa mecânica celeste, do porquê dessa mecânica racional. Por todos viverem desconhecidos de si mesmos, é que não sabem o porquê essas três mecânicas existem. Hoje todos já passaram a se conhecer através da cultura racional, sabem o porquê que o animal racional é um pensador sofredor e mortal, sem saber dizer o porquê que assim é, sem saber dizer o porquê é um condenado a sofrer, sem saber dizer porquê é um condenado à morte, por estar vivendo, pensando, imaginando e desconhecido de si mesmo. E por isso pensa e imagina que a vida é essa mesma.
Mas ninguém se conforma com ela, porque ninguém se conforma em ser destruído por doenças incuráveis, como ninguém se conforma em perder os seus entes queridos, e como ninguém se conforma com a morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: quem desconhece a cultura racional não sabe o porquê está vivendo como animal racional, pensador, sofredor e mortal. Para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer a cultura racional, saber quem ela é e de quem ela é, e de onde veio, para onde vai e para onde irá. Por viver desconhecido de si mesmo, e por isso muitos se recusam a conhecer a cultura racional, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, por estar fanatizado pelas suas ideias, por estar fanatizados pelos seus ideais, por estar fanatizados pelos seus idealismos. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê que assim são e de onde são, e de onde vieram e agora para onde vão, porque passaram a se conhecer, e a saber para onde iam se não passassem a se conhecer. E por isso todos hoje estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem quem é o pensamento e a imaginação, e que essas duas máquinas de lapidação não foram feitas para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E por isso aí na Terra está essa infinidade de desacertos, porque a natureza mudou de fase em 1935. Entrou na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da desmaterialização do habitante do mundo racional, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos, e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que depois dele desenvolvido todos comecem a raciocinar, e por já estar raciocinando, se liga aos habitantes do mundo racional e dialoga com todos eles. E eles, criticando todos pela desobediência que fizeram entrar pela planície passeando, que não estava pronta para entrar em progresso, e por não estar pronta para entrar em progresso, se deformou em água e terra, e nessas 7 partes do porquê todos assim são. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, somos vítimas da liberdade. Porque no meio dos puros, limpos e perfeitos não existe coação de liberdade. E somos vítimas da liberdade, estamos materializados em forma de máquina do raciocínio e sofrendo as consequências do que fizemos para nós mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E com a persistência no estudo de cultura racional, essa energia se desmaterializará e fica pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos os habitantes do mundo racional são de vida eterna. Porque são energias puras, limpas e perfeitas com seu progresso de pureza. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque os que vivem desconhecidos de si mesmos estão ligados nessas duas energias do chão, e por estar ligado a essas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão,
se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E hoje todos que passaram a se conhecer não querem continuar pensando, imaginando e sim raciocinando para voltar ao seu estado natural. Todos procurando se ligar à energia racional, que é a energia que está comandando a natureza para saber como voltar para o seu estado natural, que é muito triste viver sem saber por que vive, ter vida e não saber o porquê da vida. Ser assim como é, e desconhecer o porquê que assim é por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem fazer tudo para voltar para o seu estado natural como estão fazendo. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que todos os pensadores que estão vivendo sem se conhecer passem a se conhecer. Porque é muito triste viver sem saber por que está vivendo, existir sem saber por que existe, vivendo completamente como bicho, que não sabe por que vive, que não sabe por que existe, e por isso estão aí na categoria de bicho racional. Esta categoria é dividida em duas classes, animal racional e animal irracional, porque são feitas por essas duas energias do chão, transformadas em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer já não estão mais nesta categoria de bicho racional, porque passaram a se conhecer. Sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, e sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Continuariam ligados nessas duas energias do chão, vivendo aí no chão, e porque terminou a classe do animal racional, iam se transformar da categoria de animal racional para a categoria de bicho racional. E por isso todos vivem como bichos uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros, porque estão na categoria de bicho racional. Hoje todos que passaram a se conhecer já não estão mais nessa categoria porque passaram a se conhecer, sabem de onde são e sabem de onde vieram e para onde vão, porque passaram a se conhecer e por isso sabem quem são, sabem de onde são. São de onde? Habitantes do mundo racional, e por serem seres de energia, todos têm vida eterna, porque a energia não envelhece. Energia é pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. E todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para, depois que seu raciocínio estiver desenvolvido totalmente, todos começarem a raciocinar e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com a desmaterialização feita pela cultura racional, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia, todos têm vida eterna. Ninguém tem o direito de viver porque estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por isso todos se entendem através do progresso do desenvolvimento do raciocínio. E é por isso que todos hoje estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia para que ela volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Por não ter o direito de viver aqui na matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E assim hoje a vida tem solução definida e definitiva na cultura do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, e que o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural.
Hoje todos já passaram a se conhecer. Por conhecer o seu verdadeiro estado natural, é que a matéria chegou no seu fim. Porque já anunciava o seu fim há muito, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Anunciando assim que chegaria o seu fim como chegou. E por isso a natureza mudou de fase, da fase do animal racional para a fase racional, e todos serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso a natureza mudou de fase em 1935. Desde 1935, que aí está brilhando na Terra a fase racional, a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todo pensador e imaginador ninguém conhecia. Hoje é que estão passando a conhecer através da cultura racional. E por a matéria ter chegado ao seu fim, é que todos estavam vivendo desconhecidos de si mesmos, ligados nessas duas energias do chão. Continuavam a viver aí no chão e se transformavam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por permanecer ligado a essas duas energias do chão e se recusar a se conhecer, por estar fanatizado por essa infinidade de ideologias, por essa infinidade de filosofias. Todos fanatizados por estar vivendo desconhecido de si mesmos, fanatizados pelos feitos do pensamento e da imaginação, que é esse progresso de destruição dos pensadores. Hoje chegou a solução real da vida, trazida pela cultura do verdadeiro estado natural de toda a humanidade. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 331 do Histórico.